Olha só, agora observe esses dados. Entre os anos 2016 e 2018, foram registradas 385 ocorrências de estelionato, 27 registros de extorsão e 280 casos de crime contra a honra. Essas são as ocorrências que lideram os números de casos computados na Delegacia de Crimes Cibernéticos. E no mês de fevereiro é lembrado o Dia da Internet Segura e por isso a gente recebe aqui no estúdio da TV Atalaia a delegada Rosana Freitas, ela que coordena as investigações desse tipo de crime. Bom dia, seja bem-vinda, delegada. Bom dia aos telespectadores. Para falar sobre esse assunto tão importante, cada vez mais recorrente o crime na internet, vamos tipificar quais são esses crimes? Quais são esses crimes na internet os mais comuns, delegada? Então, nós temos, na verdade, os crimes comuns que são praticados na internet e os crimes que são propriamente do meio cibernético, ou seja, só podem ser praticados através da internet. Então, nós temos crimes, por exemplo, como crimes contra a honra, que nós vimos aí nas estatísticas, né? Eles encabeçam as estatísticas de crimes praticados pela internet. São aqueles crimes de injúria, calúnia, difamação, que podem ser praticados no ambiente comum, mas que hoje têm sido praticados muito frequentemente na internet, por meio das redes sociais, né? Eu até brinco, às vezes, na delegacia ou nas palestras, dizendo que hoje as pessoas, o vizinho, né, não discute mais com o outro na rua, ele discute no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram, e já enfim. Que você tocou nesse assunto, o WhatsApp, né, que é tão polêmico também, como é que acontece o crime, né, de calúnia no WhatsApp? As pessoas, os administradores são responsáveis, não são? Tem essa questão? Existe essa discussão, porque realmente tem sido muito comum, por exemplo, se fazer uma notícia falsa, né, uma fake news, e disseminar nas redes sociais, principalmente o WhatsApp, e muitas vezes se cometendo uma calúnia, por exemplo, acusando uma pessoa de um crime que ela não fez, né? Então, nesses casos, as pessoas que divulgam essas mensagens sem ter o cuidado de averiguar se essas mensagens são ou não verdadeiras, elas podem incidir numa prática criminosa, elas podem ser responsabilizadas pela calúnia, que existe o que a gente chama no direito penal de dolo eventual. Você assume o risco de praticar aquela conduta na medida em que você divulga sem averiguar. E em relação aos administradores, já subsistiria apenas uma responsabilização cível, ou seja, a gente não tem como atribuir ao administrador uma responsabilização criminal, porque ele não teve o dolo, né, a intenção, ele não foi ele que fez a publicação. Sim. E não teve a intenção de fazer um grupo, por exemplo, com aquela finalidade de divulgar as mensagens falsas, mas se ele, por exemplo, não tomar nenhuma atitude ou reproduzir aquela mensagem, pode ser que ele tenha algum tipo de responsabilização cível a ser discutida no judiciário. Perfeito. A gente está aqui na telinha com o número do WhatsApp aqui do Sergipe no ar e você pode participar. Tem alguma dúvida sobre crime cibernético? A delegada Rosana Freitas vai responder aqui para a gente também. Mas a gente fala também dessa internet segura, né? Foi o dia da internet segura, logo no início do mês de fevereiro. Está cada vez mais difícil a gente confiar em tudo que é postado na internet, delegada. A gente sabe que tem muitos crimes, principalmente até de venda, né? Vendas, estelionato. O último caso, por exemplo, que você pode trazer para a gente? Então, assim, a internet ela é um ambiente que facilita muito a nossa vida, né? Mas também facilita a vida dos criminosos. Então, a gente tem visto aí realmente inúmeros crimes sendo praticados pela internet e os golpes tem assim um espaço muito fértil, né, para se proliferarem nesse tipo de ambiente, o ambiente virtual. Nós temos golpes muito ligados a vendas de veículos, por exemplo, vendas de produtos, né? As pessoas às vezes não têm a cautela de averiguar aquele site, aquele ambiente virtual, se realmente a procedência daquela venda. E assim, por exemplo, nós tivemos agora, nessa última semana, na verdade, nos últimos 3, 4 dias, nós tivemos mais de 15 vítimas do chamado golpe de venda de veículos na OLX, né? Eu já fiz algumas, né, matérias sobre isso, inclusive aqui a gente nós já reforçamos esse cuidado que as pessoas têm que ter.
porque esse golpe está sendo praticado no Brasil todo. Hoje a gente já tem conhecimento, inclusive, de que o crime organizado ele vem se utilizando desse golpe para angariar fundos para a prática de outros delitos, como o tráfico de drogas. Então a gente tem, por exemplo, o caso em que a pessoa anuncia um veículo, o estelionatário mantém contato com o vendedor, informa que tem interesse no veículo, pede fotos e dados e faz com esses dados um anúncio falso, ofertando o veículo por um preço mais barato. Aí, a partir do momento que uma pessoa se interessa pelo anúncio falso, o estelionatário mantém contato com o vendedor verdadeiro e faz com que o vendedor verdadeiro exiba o veículo, mostre o veículo para a pessoa que está interessada em comprar, de modo que o comprador se sente confortável em fazer o depósito da quantia numa conta que geralmente é de fora do estado. Então fica atento, né? Então a gente pede mais uma vez que a população fique atenta, porque geralmente nesse golpe o estelionatário vai pedir que tanto o vendedor quanto o comprador não conversem sobre o preço, não falem a verdade, mintam a respeito de alguma informação, confirmem que é um parente dele sem ser, ou não mencione o valor do veículo. Então, desconfie de quando vocês forem abordados numa circunstância dessa, porque muito provavelmente vocês podem vir a ser vítimas desse tipo de crime, né? Pronto. E são valores altos. Nós tivemos vítimas que perderam R$100 mil ontem, por exemplo. Então, olha só, fique atento, os valores são altos mesmo, a delegada tem reforçado essa atenção para não confiar. A gente aqui só uma pergunta, tem várias perguntas aqui das pessoas, mas tem uma aqui, a Marta do Mosqueiro, a pessoa manda mensagens pelo Face, palavras de baixo calão, né? Como é que é comprovado isso e às vezes é fake? Como é que a investigação é difícil, né? Para a gente finalizar. Não, na verdade, assim, existe hoje, esse tipo de investigação já é bem tranquila, né? A gente pede autorização judicial e a partir da autorização judicial, o Facebook ou a outra rede social na qual o crime tenha sido cometido, através da qual ela vai informar qual foi a conexão de internet que foi usada para aquele crime e a partir daí a gente vai identificar quem foi a pessoa responsável pela criação do perfil falso e postagem daquelas mensagens. Investigação que é bem difícil nesse caso e também as pessoas que são soltas logo depois, não é, delegada? Isso, exatamente. Quero agradecer então, né, tá terminando, né, o Sergipe no Ar, mas eu quero agradecer a sua presença aqui por esses esclarecimentos. A gente ficaria aqui o programa inteiro tirando dúvidas sobre esse assunto que é tão delicado. A internet, fica atento, busca aí a internet segura. Muito obrigada, delegada, por sua presença aqui no Sergipe no Ar. Agradeço também a presença e a oportunidade, né, de estar sempre esclarecendo esse tipo de situação que tanto aflige a população. Muito obrigada.